E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em pedregais, aonde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir o que o Espírito diz. Versículo de número 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e não ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração e se converta, e eu o cure. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Em nome de Aleluia. Jesus. Queridos, nós estamos numa palavra. Jesus, ele usava a parábola para falar com aqueles que não tinham muito estudo, eram leigos. Jesus usava esse método de parábola não como uma forma nova, pastor João. Muitos pregadores acham, evangelista Ibrahim, que essa forma que Jesus pregava em forma de parábola era uma forma que Jesus trouxe, mas não. Desde o Velho Testamento a gente vê parábolas. E também aquele que doutrinou também Jesus quando era pequeno. Quem doutrinou Paulo foi Gamaliel. E o pai de Gamaliel foi aquele que deu estudo para Jesus, quando ainda estava na fase de crescimento. Os judeus, eles eram colocados na escola rabínica com 5 anos de idade. Com 5 anos de idade, eles aprendiam até os 8 anos de idade Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, chamado Pentateuco. Quando eles chegam na idade de 8 anos, até os 12 anos, eles aprendem os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos. E Jesus, com essa liturgia, ele aprende tanto a pregar para gente nobre, sangue azul, e também Jesus vai usar este método chamado parábola para aqueles que não tinham muito estudo, leigos, pessoas analfabetas que não tinham muito conhecimento, pessoas pobres que não investiam em conhecimento. Então Jesus vai usar este método para explicar as palavras que ele dava, porque era difícil de compreensão. Haja vista que os 11 discípulos de Jesus eram galileus, somente Judas não era galileu. E a gente vê que Judas foi colocado como um tesoureiro, ele que tomava conta dos dízimos e das ofertas de Jesus. Tudo que entrava quando Jesus passava era muito dinheiro para sustentar o ministério de Jesus, para ele atravessar de uma cercania para outra, para ele movimentar, para levar a palavra. A Bíblia vai dizer no capítulo 8 de Lucas que as mulheres do palácio eram seguidoras de Jesus e investiam no ministério de Jesus. Oh, glória seja dada a Deus. E eu libero uma palavra antes de eu entrar nesta noite, na palavra a qual eu li nesta noite, a preço. Que Deus, ele sustentará a casa dele e os profetas dele. Deus levantará sustento. Você não entendeu, por isso que você não glorificou a Deus. Jesus precisava pagar tributo. Jesus pagava para César. Dá-lhe de César o que é de César, dá de Deus o que é de Deus, e quem é de tributo, dá tributo. Jesus vivia numa geografia
que existia política. Jesus vivia numa política que existia. Aleluia, louvado seja Deus. Os impostos que hoje nós temos também, Jesus vivia na mesma geografia. E nós como igreja, nós vivemos nessa geografia. Mas nesta noite, nós como servos de Deus e como espelhos de Jesus, Paulo diz: sejais os meus imitadores como eu sou de Cristo. E se nós somos imitadores de Cristo, a gente paga tributo, a gente paga o de César o que é de César, e nós também damos de Deus o que é de Deus. Então Jesus seguia esse ritmo de andar certo. Quem anda certo, o ministério cresce. Quem anda certo, as portas se abrem. Quem anda certo, o Senhor sustenta. Quem anda certo, o Senhor sustenta em pé. Levanta a tua mão nesta noite, porque Deus está te sustentando diante da palavra dele. Deus está te sustentando diante da casa dele. Não faltará água, não faltará pão, não faltará providência, não faltará vitória, não faltará bênção, não faltará livramento para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Jesus vai contar uma parábola. Esta parábola me deixa muito preocupado, porque os dias que nós estamos vivendo hoje, o diabo, pastores, estão roubando a semente. Para você entender a parábola, que eu daqui vou adentrar para explicar aos irmãos, a parábola do semeador. O semeador somos nós, aquele que leva a palavra de Deus, e a semente é a palavra de Deus. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Nós estamos todos os dias, não somente aqui na igreja, mas todos os lugares que a gente passou, a gente tem que ser um semeador. Por quê? Porque o semeador, ele é um ganhador de almas. Não há cura, irmãos, não há libertação, não há vitória maior do que a salvação de almas. Quando Jesus dispensou os 70 discípulos no capítulo 10 de Mateus, e também no Evangelho também de Lucas, capítulo número 10, ele vai dispensar os discípulos falando: vai pregar da cura, da libertação, da visão cegos, da audição surdos, da aleluia, o cativo, para tirar do cativeiro. Eu te dou poder sobre as mãos de vocês. Vão, eles voltam alegres, contentes, felizes. E Jesus falou: não se alegrais por causa disso, porque o diabo sujeita a voz através da palavra, que a cura é liberada através da imposição de mão, que o Espírito Santo desce através da imposição de mão, aleluia. Mas se alegrais, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Quem se alegra nesta noite? A salvação em primeira instância, a salvação em primeiro lugar. Irmãos, quando abre-se o livro em Apocalipse, a Bíblia vai dizer: e abriu-se os livros, vírgula, e abriu o livro da vida. O livro da vida não está junto com os livros, mas está fora a parte. Isso é forte, porque só vai herdar o reino dos céus aqueles que estão no livro da vida, aqueles que estão selados com o Espírito Santo do Senhor. Por isso que o fruto do Espírito não é falar em línguas, o fruto do Espírito não é pular, o fruto do Espírito não é eu aumentar a minha voz, mas o fruto do Espírito age em Gálatas 5, a temperança, a longanimidade, o amor. Oh, glória a Deus. Quem pode glorificar nesta noite o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré? Não precisamos, irmão, fazer muitas coisas, porque o fruto do Espírito está sobre a igreja nesta noite, e fomos selados com esse Espírito, irmãos. Podemos se alegrar nesta
nesta noite, porque nós temos o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5:22, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fé, a mansidão e temperança. No versículo seguinte vai falar domínio próprio. 9 frutos do Espírito. Aleluia. Você vê que ele trabalha para que nós sejamos um pregador por excelência. O Senhor trabalha em nós para que a gente venha semear. Mas Jesus deixou também ciente, olha para cá todo mundo, para mim. Jesus também deixou ciente, isso é forte, que nós teríamos decepções, frustrações, que nem todo lugar vai termos êxito. A Bíblia diz, em Lucas capítulo número 4, missionário Aparecido, que Jesus fez menos milagres, e ele também não fez questão de fazer, porque a terra que ele nasceu, ele era desprezado, e ele até falou, acho que é 4:24 de Lucas, vai falar que o profeta dentro da tua pátria, dentro da tua terra, ele não tem honra nenhuma. E a Bíblia diz nos versículos seguintes que Jesus operou poucos milagres, porque ele olhava pelo tamanho da incredulidade dele. Se valorize como missionário, como pastor, como pregador. Valorize a terra que você pisa. Jesus falou: quem desprezar a palavra, bata o pé, balança a poeira, sacode e avante, porque tem terra que vai te rejeitar, tem portas que vai fechar, mas não faça questão. Deus abrirá 10, 20 portas, uma se fecha, 50 se abre. Aí Jesus vai falar essa parábola, contando que ele saiu a semear, ele está no campo missionário, e ele pega a semente da palavra, porque é várias sementes, pastor, é de Gênesis e Apocalipse, nós temos 66 livros, em toda a Bíblia Sagrada nós temos 39 livros no Velho Testamento, e no Novo Testamento nós temos 27, ou seja, nós temos em toda a Bíblia 1189 capítulos e 10.182 versículos. É muita semente para semear. Alguém está entendendo isso aqui? Eu estou sentindo a graça de Deus. É muita semente para semear, irmãos. Então ele vai pegar uma semente e vai jogar. Ambos, era terra, era campo. Só que a gente não sabe o que está por baixo. Isso é forte. Aí eu li para os irmãos o versículo 15. Jesus vai falar: o coração do povo está endurecido e eles ouvem de mau grado. Meu Deus, eu vou falar. Meu Deus. Os seus ouvidos estão fechados. Oh, glória a Deus. E os seus olhos estão tampados para que não vejam. Meu Deus. Isso é forte. Porque Jesus está tentando todos os dias salvar almas. Segundo o IBGE, a cada 1 minuto morre 3 pessoas. E a cada 24 horas, faz a conta quantas pessoas morrem. E 90% dessas pessoas que morrem não têm salvação. Morrem sem salvação. Muitos se enganam com a chamada doutrina do purgatório, que alguém vai morrer e ele vai ficar purgando, e alguém aqui em cima vai ficar orando, rezando, e até, aleluia, a vela se acender, se apagar toda, para que aquela alma seja salva. A Bíblia diz em Hebreus capítulo número 9, verso 1:27, que para o homem estar fardado morrer uma vez só, logo após o juízo. Oh, glória seja dada no nome do Senhor Jesus. Há também uma doutrina chamada Espiritismo de Allan Kardec, que fala que quando morremos, nós iremos ressuscitar em outro corpo. Isso é chamado a doutrina de Allan Kardec, que, aleluia, louvado seja Deus, nós herdaremos outro corpo e outra vida. Mas isso é uma mentira de Satanás. Aleluia. Ou seja, o diabo está mentindo nas redes sociais. O diabo está usando a própria palavra contra os deles. Paulo falou para Timóteo que nos últimos dias ia se levantar falsos mestres, falsos profetas, e enganaria muitos, até mesmo os escolhidos. Mas
nesta noite nós estamos numa igreja que abre os seus olhos, que abre os seus ouvidos, que está fechado para o pecado, mas está aberto para o pecador arrependido. Deixa eu ver primeiro nesta noite. Eu senti a graça de Deus aqui em cima desse altar. Se eu fosse citar todas as doutrinas erradas, doutrinas de demônios, né, pastor Paulo diz, Aleluia. e doutrinas também de homens, a gente vai passar a noite aqui, porque muitas pessoas foram ensinadas erradas, ouviram errado. É isso que Jesus está falando. Quando a palavra do Evangelho vem, eles aceitam de mau grado. Meu Deus. Eles rejeitam. E Jesus falou: não dá pérola pra? Não dá pérola pra? Isso aqui é pérola. Quem não quer ouvir a palavra, aleluia, fecha a palavra de Deus e vai para outro, aleluia. Você quer ouvir, não quer, fecha a palavra e vai para outro. Você quer ouvir, quero, abre a palavra, fala da palavra com gosto, porque isso aqui é pérola. E pérola não dá para poucos. Só para quem valoriza a presença e a palavra do Senhor Deus. E ele, enfim, está com alforje com 4 sementes. Irmãos, eu fico triste. Eu estava falando com a minha esposa, tanto na quinta-feira, pastor João, evangelista Ibrahim, tanto na sexta-feira, quase uma alma, uma menina na quinta e uma alma ontem, menina também, uma jovem, foi e voltou. Eu fiquei triste porque, irmãos, eu amo ganhar almas, amo. Não sei se tem mais alguém apaixonado nesse Brasil, neste mundo, igual o pastor Douglas, de ganhar almas. Eu já vou ao intuito de ganhar almas, e quando não aceita ninguém, eu volto triste. Porque a minha alegria é ganhar almas. Só que quando olhando esse texto da parábola do semeador, Jesus está me ensinando que eu vou ter frustração, porque a semente vai cair em terra que não vai germinar, que não vai crescer, que não vai dar fruto. Mas em contraproposta, eu vejo Jesus falando: você tentou, você levou, você foi, você insistiu. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que o semeador, o pregador saiu, a pregadora saiu a semear. E a primeira semente ele vai jogar. E a Bíblia diz que essa semente vai cair na beira do caminho. E a Bíblia diz que a ave vai descer e vai pegar aquela semente e vai levar aquela semente. Nem vai ter contato com a terra, só superficial. É jogado, mas ela nem entra como as outras 3. Aí Jesus vai explicar, falando. Os discípulos perguntaram a ele, falando: Senhor, o que significa essa parábola? Nós não entendemos. Ele vai falar: a semente caiu, aleluia, a pessoa recebeu a palavra, mas não entendeu a palavra. E eu vejo aqui um problema naquele que semeou também a palavra. E também vejo um problema para quem está recebendo a palavra, porque o coração está endurecido. E quem está expondo a palavra não explica exatamente com exatidão, para que aquela palavra entre, penetre. É por isso a importância, pastor João, de orar antes de pregar, de estudar antes de pregar, de ter contato com o texto, com a palavra, ser amante da palavra. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vai pegar a ave e vai levar a semente, porque essa pessoa ouve, aleluias, entendendo o marido do arrebata, e que foi semeado no seu coração. Esse que foi semeado no pé do caminho. Ou seja, nem entrou no coração, irmãos. A palavra, ela foi lançada, mas ela não entrou e penetrou no coração. Aí a ave vem e leva a semente embora. Primeira frustração do semeador. Aí o semeador volta a semear. Aleluia, deixa eu abrir aspas aqui nesta noite, nesse texto. Não é por causa de uma frustração, de uma coisa que deu errada, de um culto que ninguém aceitou, de um culto que ninguém glorificou, que você vai parar. Continua semeando, continua insistindo, continua falando, que uma hora vai vir. Glória a Deus. Se o nosso inimigo ele é tentador, ele não desiste, ele tentou o nosso Deus.
3 vezes. Vamos ser insistentes mais que ele ainda. Se ele é insistente, eu continuarei pregando, levando a boa semente em tempo, em fora de tempo. O semeador voltou a semear, a Bíblia diz. E semeando pela segunda vez, a semente cai em pedregais. Irmãos, eu sempre falo, antes de continuar, eu sempre falo que quando a gente está pregando, tem principado, tem potestade, tem morte, tem dados inflamáveis. Você sabe o que é dado inflamável? Aleluias. A mensagem vem no telefone, dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de beber água, dá vontade de fazer tudo na palavra. Você não vê isso no louvor, você não vê isso percorrendo o culto, porque, aleluia, a palavra é a melhor parte do culto, irmãos. Aleluia. Se você for em qualquer lugar, comece a reparar isso no momento da palavra. No momento da palavra, o diabo trabalha na mente, trabalha no coração, aleluia. Mas nesta noite está repreendido todo o mal que está tentando roubar a semente que está querendo entrar em você nesta noite. A segunda semente cai em pedregais. A Bíblia diz que ela até entrou sobre a terra. Isso é forte, irmão. Só que as pedras sufocando-a matou. Aí Jesus vai explicar a segunda semente. Ele falou: porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, porque ela penetrou, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, é chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra e logo se ofende. Quem conhece pessoas assim? Que até aceita, que até chora, se arrepende, mas não decorrer, porque servir a Senhor é difícil, uma tarefa dificílima. Servir a Deus de qualquer jeito, qualquer um serve. Agora, servir a Deus com retidão, com compromisso, com obediência, é para poucos. Ele vendo que o negócio não é fácil, ele vendo que Jesus falou em João 16:33, porque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. Jesus falou: vocês terão tribulações. Aí o pedregal vem, o que é, irmãos? Decepção, perseguição. Você vai ver isso tudo aqui dentro da igreja. Pessoas querendo te derrubar. Aí, aleluia, a pessoa não tem estrutura para aguentar aquilo e acaba saindo, acaba sendo sufocado. Mais uma decepção para o pregador, para o semeador. Só que o alfoge ainda tem mais 2 sementes. É simbólico essa semente, porque eu falei com os irmãos que tem várias sementes na palavra. Louvado seja Deus. E a terceira semeadura, que ele vai semear e vai cair na terra, mas vai cair perto de espinhos. Porque a gente está pregando, irmãos, e é várias pessoas, é índio, é branco, é preto, aleluia, louvado seja Deus, é tudo, etnias, nações. A gente está lançando a palavra, aleluia, louvado seja Deus. É várias pessoas que têm várias percepções, conclusões, pensamentos. Você não sabe se está pregando, você nunca viu a pessoa, então você está jogando a palavra e você não sabe a reação, aleluia, da onde vai entrar a palavra, mas a palavra está sendo pregada, está sendo falada. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que esta semente é sufocada. Eu fico olhando no texto, pastor, mas eu não estou vendo nada escrito, mas eu vejo espiritualmente assim, semeador triste. Esse semeador falando: Senhor, não vai dar certo, Senhor, não vai brotar nada. Senhor, é tão bom, irmãos, quando a gente vê frutos. É tão bom a gente ver, aleluia, as coisas andando, aleluia. Eu vejo, irmãos, às vezes eu passo em alguns lugares e vejo pessoas que foram salvas através da minha vida, estão hoje seguindo, mas eu também vejo pessoas que foram salvas, mas se perderam no meio do caminho, como a parábola diz. E a terceira parábola cai, aleluia, a terceira semente vai cair, aleluia, nos espinhos. E Jesus vai explicar, falando
O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam, e a palavra fica infrutífera. Glória seja dada a Deus. É os embaraços que Paulo diz. Ninguém, aleluia, eu falei isso ontem. Muita gente quer, aleluia, até quer, a palavra entra no coração, pastor João, mas não quer largar a bebida, a sedução do mundo, não quer largar as drogas, não quer largar o vício, não quer largar a prostituição, o adultério, não quer largar a vida de pecado, aleluia, louvado seja Deus. Aí o espinho sufoca, porque a carne grita mais, a carne fala mais alto que o espírito. Aleluia. Se eu perguntar a qualquer um aqui, aleluia, o que você prefere, comer uma pizza agora ou jejuar comigo? Você vai falar, eu quero comer a pizza. É verdade, Jesus. Se alguém eu falar aqui agora, vamos, aleluia, no shopping passear, ou vamos sair agora evangelizando no culto da noite, vamos no shopping, porque a vontade da carne sempre vai ser maior do que isso. Por isso que Jesus falou, não podias velar comigo um pouco. Falou com os três, Pedro, Tiago e João, no momento do Getsemane, porque a carne é fraca. Sim ou não? Sim. Mas o Espírito se vivifica. Ele está falando, fortifica o teu Espírito, para quando chegar o desejo da carne, o teu Espírito combater. Paulo diz isso em Gálatas. Aleluia. Pastor João, ele falou em Gálatas que o Espírito se opõe contra a carne e a carne se opõe contra o Espírito. Aí eu vejo a carne e o Espírito dentro do rio. Toma porrada para lá, tome para cá, tome para cá. Aleluia. Só que quando eu li para vocês aqui o fruto do Espírito, antes um pouquinho, Paulo vai falar dos frutos da carne. São 14 frutos da carne. Fala, 14. Fala comigo, 14 frutos da carne. E são 9 frutos do Espírito. Ou seja, o fruto da carne sempre vai ser maior do que a vontade do Espírito. Mas Jesus falou para nós que Ele venceu. Ele falou, Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Carne, a carne está falando, abandona. A carne está falando, joga isso para lá. Aleluia, volta, aleluia, para o mundo. Olha que mundo bom. Mas o vírgula vem e Jesus fala, o Espírito entra na hora e fala, mas que não seja a minha vontade, a carne, mas que seja a tua vontade. Glória a Deus. Glória seja dado o nome de alguém entendendo nessa Glória a Deus. A minha vontade, carne, mas a vontade de Deus, Espírito. A vontade de Deus, Espírito, a minha vontade é carne. Aleluia, louvado seja Deus. Nessa noite eu oro por você. Eu profetizo para você que os desejos não serão maiores do que a vontade do Pai em nossas vidas. Quem pode glorificar a Deus comigo? Glória a Deus. Porque se todo mundo for falar a fraqueza que você tem, porque na rede social, irmão, a gente só abre lá pessoas colocando frase bonita, versículo. E porque, como diz o José Carlos de Lima, um pastor lá em Pernambuco, coloca o tanto que você é ruim. Pega o microfone e fala o tanto que você é ruim. Meu Deus, é forte. Posta o tanto que você é ruim. Posta! Aleluia. Aleluia! Ninguém faz isso. Porque ninguém quer se expor. Agora se expor, pra se vangloriar, todo mundo quer. Por isso que Paulo diz, eu me vangloriei, e o Senhor veio e me pôs um espinho na minha carne. Quem pode levantar a mão por mim? Eu pedi ao Senhor por 3 vezes, tira o espinho da minha carne. E a voz do Senhor disse, a minha graça te basta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. No momento de nós se exaltarmos, Aleluia. a vontade de Deus se manifesta em nossas vidas, falando, você é fraco,
Você é pobre, miserável e nu, mas a minha graça está aberta sobre a tua cabeça. Aleluia. A porta da graça está aberta sobre este lugar nesta noite. Eu preciso de ti, Senhor. Oh, glória seja dada. A sedução deste mundo não vai me tirar daqui. Oh, glória, a sedução do diabo não vai me tirar os objetivos que Deus tem na minha vida, as promessas. Aleluia. Finaliza agora a quarta semente. O semeador está frustrado. O pregador está falando: será que vale a pena? Será que foi o Senhor mesmo que me chamou? Você foi, pastor, toca no meu coração. Será que foi mesmo o Senhor que me deu essa palavra? Só que vem sempre, irmãos, isso é forte. Você vai dar glória a Deus, eu creio, nesta noite. E quando ele saiu e jogou a quarta semente, a Bíblia diz que a terra estava boa. E a terra pegou esta semente e germinou. Glória a Deus é Deus. tão incrível conosco, porque a gente temos muitas frustrações nessa caminhada, decepções, ingratidões, mas a quarta semente, aleluia, a Bíblia diz que deu 100, deu 60 e deu 30. Deus está falando: aquilo que tu perdeu lá atrás não chegará até no começo do que eu estou fazendo agora na tua vida. A semente um dia vai entrar e vai vir mais em dobro daquilo que você perdeu lá. Aleluia. Glória a Glória, semeador. Aí Satanás veio, tirou as riquezas, tocou na saúde. Mas no capítulo 42 de Jó, a Bíblia diz: e Jó, orando pelos seus amigos, o Senhor veio e restituiu por 2 vezes. Mas quem pode glorificar? Glória a O Deus. semeador nesta noite está sendo honrado. Levanta, aleluia, desta cadeira nesta noite. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, 100, outro 60, outro 30. Coloca a mão no teu coração nesta noite. Glória a O Deus. diabo não vai roubar o que está sendo semeado hoje. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Senhor, a tua palavra está em nosso meio. Glória a Deus. Oh Deus, visita nossos irmãos que a semente caiu, Senhor, na beira do caminho. Visita nossos irmãos, Senhor, que a semente caiu em pedregais. Senhor, visita também nossos irmãos que a semente que foi lançada para eles caiu nos espinhos, e que nós viemos alcançar eles através da quarta semente, Senhor. Nós insistiremos, nós, aleluia, investiremos. Oh, glória, como José de Arimateia investiu no corpo de Jesus, o cadáver, nós também investiremos em cadáveres fedorentos, podres, mas que vão ressuscitar e dar 100, dar 30 e dar 60, em nome de Jesus. Cada igreja que acredita, vem comigo no glória. Vem comigo no glória. Só você que acredita na semeadura. Oh, pastor João, sinta a graça de Deus, eu vou ensinar nessa noite. Aleluia, vai produzir nessa noite. Deus está falando para alguém. Pastor, ainda não entendi, aleluia. Tem coisa na tua casa que não está no lugar como você queria. Pessoas que eram para estar aqui não estão, porque é semente, pastor. Eu sou mãe, eu sou pai. Então, aleluia, para o mundo lá. Esses dias eu vi um mudando falando que vergonha para um pai que é pastor, para uma mãe que é missionária, ver seu filho dando mau testemunho. Eu falei bem assim: ensina no caminho o menino para andar.
Se foi ensinado, passou da legalidade humana, que é hoje 18 anos no Brasil, mas para Deus é 12 anos. Aleluia, louvado seja Deus. Já sabe o que é certo e o que é errado. Aleluia. E muitos pais estão saindo da presença de Deus, pastores estão pegando a credencial, sabe por quê? Por causa dos filhos. Era para a gente estar aqui, nora, genro, para estar aqui. Era para estar aqui muita gente, aleluia. E a vergonha cai para quem ora, para quem semeia, para quem dá conselho, para quem insiste. Eu vou falar. O diabo traz vergonha para quem está fazendo certo. Mas nesta noite Deus está falando: a semente vai cair na terra e vai germinar. Não desista, não pare de buscar, não pare de jejuar, não pare de consagrar. Você vai ver esta alma aqui, esta alma regozijando aqui. Quem acredita, abre a boca, adorador. Só você que acredita. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, olha para cá. Aleluia. Eu tenho um filho de 11 anos. Acho que tem uns 2, 3 anos que eu não vejo ele, porque a mãe dele é complicada. Deus sabe do meu coração, a minha insistência em querer vê-lo, só que é complicado. Deus sabe. Aí eu sempre oro por ele, falo: Senhor, cuida dele. Faça que ele venha crescer, porque eles lá são mudanos. São pessoas que bebem, são pessoas viciadas. Mas não é o ambiente que vai transformar ele, é a oração. Aí esses tempos agora nós vimos ele e ele estava com a Bíblia na mão, indo para presbiteriano. Aleluia, oh glória a Deus. Aí o Senhor falou: olha como que eu cuido através da oração. E eu me alegrei, porque eu não estou vendo ele, me alegrei a ver, conviver com ele, mas eu não posso. Aleluia, mas eu vejo o fruto da oração indo lá. Não desista nesta noite, não desista. Glória a Deus. Alguém está falando: você é o pai fracassado, você é a mãe fracassada. Alguém fala mesmo, mas Deus conhece o semeador que você é. Alguém conhece a terra que você é. Quem pode glorificar a Deus? Aleluia, Deus sabe a insistência que você tem, louvado seja Deus. Eu quero falar com esse jovem de boné. Olha ali, você está caminhando.